igual que Reynolds fez, mas para o objetivo de tentar reproduzir os 3 tipos de fluxo se encaixa bem. Os materiais que nós estamos utilizando aqui é a garrafa PET, a mangueira, a seringa com o corante rodamina, os suportes e a bacia. Primeiro passo, como funciona? É preciso controlar o nível de água dentro da garrafa. Esse nível de água vai ser controlado através de uma torneira com vazão constante, ou seja, a vazão de entrada é igual à vazão de saída. Com o nível constante, usaremos uma seringa, um reservatório com líquido corante, que é injetado no tubo de saída da água para que possamos visualizar através do corante o tipo de fluxo que está acontecendo naquele momento. Através do suporte de cabo de aço, regulamos a altura e então a velocidade que o fluxo está correndo dentro do tubo e alteramos os regimes de escoamento. Nós vamos começar então o experimento adicionando a tinta no reservatório, no caso na seringa, e vamos acompanhar o escoamento laminar. O escoamento laminar, como você pode perceber, é um escoamento no qual as partículas do fluido tendem a percorrer trajetórias paralelas, ou seja, existe um mínimo de agitação das várias camadas do fluido. Nesse escoamento, o fluido se move em camadas sem que haja mistura das camadas e variação da velocidade. As partículas se movem de forma ordenada, mantendo sempre a mesma posição relativa. Esse escoamento segue linhas de fluxo e pode ser definido como aquele no qual o fluido se move em camada de quantidade de movimento molecular, ou seja, o calor. Um exemplo que podemos dar sobre o escoamento laminar é uma água escoando em uma torneira, formando um fio contínuo e sem turbulência. Agora nós vamos passar para o escoamento transitório. Vamos alterar o nível e passar para esse escoamento. Como você pode perceber, esse é o escoamento transitório. Ele é caracterizado pela velocidade e pressão variantes com o tempo em determinado ponto e variando também de um ponto a outro. Um exemplo que podemos dar sobre o escoamento transitório é o esvaziamento de um recipiente qualquer através de um orifício, e à medida que a superfície livre vai baixando pela redução do volume do fluido, a pressão da coluna de fluido diminui, assim como a velocidade do fluido passando pelo orifício. Então, por último, nós vamos estar mostrando para vocês o escoamento turbulento, como vocês podem estar observando aqui. O escoamento turbulento, nele, as trajetórias das partículas são curvilíneas não paralelas, alteram-se em sentido, sendo irregulares. Nele, formam-se uma série de minúsculos redemoinhos ou vórtices. É um regime típico das obras de engenharia, como adutoras, tubulações industriais, vertedores de barragens, entre outros exemplos. Bom, boa noite, professor. A nossa conclusão foi o seguinte, que com a altura do nível do tubo em relação à garrafa ou com a alteração do nível da água, mudou-se a velocidade da água, alterando o fluxo para os 3 tipos de escoamento que foram determinados. Nosso grupo agradece. Obrigado.